Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. Eu sou a Adriana Ferreira, aqui ao meu lado eu tenho Gisele Pessini. E aí, Gi, tudo bem? Tudo bem, Andri, e você? Tudo jóia. Mais um episódio aí super bacana, né? Estamos animadas. A convidada de hoje é muito especial. Muito. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada especial dessa noite, eu quero fazer menção ao nosso patrocinador oficial, a Metz, que trabalha com desenvolvimento de soluções em EHS e facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. O portfólio da Metz é super completo, contém ali treinamentos em company, workshops e palestras personalizados, diagnósticos de segurança do trabalho que permeiam a parte de cultura, solução estratégica. Então, vale a pena você visitar o site da Metz e conhecer o portfólio completo. Com certeza lá você vai encontrar a solução para alguma necessidade que você tem aí no dia a dia. E sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada que aceitou o nosso convite, um convite que a gente fez com muito carinho. Então, hoje está aqui conosco Janice Zanardo. Jan, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Boa noite, eu tô super orgulhosa e grata por essa oportunidade. A gente que agradece, Jê. A gente tem uma perguntinha bem famosa, que é: quem é você nesse mundão? Conta um pouco pra gente da sua história. Bom, eu sou a Janice, uma mulher de 47 anos, mãe do Leonardo, de 13 anos, e da Malu, de 8, esposa do Fábio, filha da Alice e do Sérgio, e no mundo corporativo já estou há 24 anos, estou ficando super experiente, né? E sempre na carreira de SSMA, já passei tô na minha terceira experiência, fiquei em uma 13 anos, na outra 10 anos, e eu quero hoje, né, que a gente possa mostrar, né, ao longo desses anos, que a liderança humanizada é possível. Com certeza, é muito possível. Jan, e foi justamente com esse tema que o seu nome surgiu nas nossas conversas. Quem que a gente pode convidar para falar sobre liderança humanizada? E a gente sabe que a liderança, ela é um lugar, mais do que um lugar, ou um cargo que a gente ocupa, existe grande responsabilidade, não só por resultados e metas, mas por desenvolver pessoas e conduzir um time para atingir um resultado e uma meta. E aí, nem sempre isso é uma equação tão simples de resolver. Exato. E assim, se eu contar, né, ou quem me conhece há mais anos, eu era muito resistente a ser líder. Então, eu sou engenheira, né, eu sou engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, depois fiz gestão em engenharia ambiental, relações trabalhistas, psicologia positiva, né, sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Mas até lá, o meu início de carreira, que eu comecei como estagiária, analista, engenheira, o clássico, né? Engenheira de HSE Júnior, pleno, sênior, eu gostava muito da carreira técnica e talvez pelas experiências que eu tive, né? O momento era muito diferente, né? Porque eu iniciei em 2001, né? A minha carreira. Eu tinha na minha mente que a liderança, ela era meio que, parecia que fazia uma lavagem cerebral e todo mundo tinha o mesmo modus operandi. Uhum. E eu não me enxergava naquele lugar. Então, se as pessoas perguntavam se eu queria ser líder, eu dizia que eu não queria. Mas é porque a experiência me trazia um modelo de liderança que não comungava com aquilo que eu acreditava. Mas as coisas, a vida nos coloca à prova, e quando eu tive essa mudança de carreira, eu fui de engenheira sênior para coordenadora meio que no susto, e numa outra cultura onde eu pude ser uma líder muito parecida com aquilo que eu acreditava que deveria ser. Que eu acho que, talvez, para mim, né? A gente teria líderes muito melhores se a gente usasse uma coisinha muito básica, que a gente fosse aquilo que a gente esperasse que fossem conosco. É verdade. Então, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, como você queria que seu líder fosse com você? Então, tenta ser com seus liderados.
Muito bom. E então são 10 anos de carreira de liderança e eu amo liderar. E eu não queria de jeito nenhum. Então acho que só a vida vai mostrando pra gente que a gente pode fazer diferente. Muito bom. Eu passei por isso também. Acho que a gente olha para o lado e às vezes acha que não é pra gente, justamente porque não tem quem se inspirar, né? Exato. E aí, essa virada de chave, né? Teve algum momento que foi aquela primeira liderança mais humanizada, aquele momento que vem na sua memória, que te traz essa virada? Então foi uma gestora curta, né, num período de estágio. E ela me inspirava porque ela era uma mulher negra, mãe de 3 filhos, né, gerente de meio ambiente, de uma indústria bastante complexa, e ela era muito humana. E eu enxergava, nossa, isso é possível, mas realmente com a maturidade de 23 anos, eu não enxergava o quão poderosa era essa mulher, apesar de já achar que ela era diferenciada. Mas eu terminei o estágio, né, de 1 ano e ingressei nesse meu primeiro trabalho no mundo corporativo. E 4 meses depois, meu pai faleceu. E meu pai faleceu de infarto fulminante. Então, assim, foi muito difícil. Não me Imagino. pergunte como ela soube, nem como ela conseguiu meu endereço. Já fazia uns 5 meses que eu tinha saído, né, que eu tinha terminado o estágio. E ela já deveria, sei lá, ter quantos estagiários já na vida naquele momento, que ela já era uma pessoa de 50 e tantos anos. E ela foi me visitar, foi visitar minha mãe, foi levar a palavra de aconchego. E isso pegou em mim de uma maneira muito boa e muito maravilhosa, né? Então, quando vocês me mandaram o roteiro, eu lembrei. E se me permitirem contar, eu perdi depois o contato com essa gestora, porque a empresa foi comprada, mudou o nome, eu não tinha mais o e-mail, não tinha celular naquela época, gente, então não Outros tinha. tempos. Outros tempos, não tinha o celular. E quando começaram as redes sociais, eu fui procurar, mas eu não achava ela em nenhum tipo de rede social e passou. As coisas foram caminhando, eu mudei, eu virei gestora, tive o primeiro filho. Quando eu estava grávida da segunda filha, em dúvida do nome que eu ia dar, e eu gostava do nome Maria Luísa, mas ainda estava sem a certeza de querer colocar tal. E quando eu fui fazer a mudança do quarto do meu filho mais velho, eu achei o cartão lá daquela época. Sabe quando tinha pastinha de cartão? Achei o cartão e falei pro meu marido, falei, nossa, isso é um sinal. A Maria Luísa fez tanta diferença na minha vida. E hoje, mãe, eu ainda melhor, né, entendo melhor a diferença que ela fez e vou colocar o nome de Maria Luísa. Mesmo assim, eu não consegui contato. E o tempo foi passando, eu fui transferida, que naquela época eu morava em Curitiba, fui transferida para São Paulo, né? Voltei a morar na minha cidade, que é Valinhos, e resolvi achar alguém no LinkedIn que tivesse trabalhado na mesma época para ver se arranjava um e-mail. E eu arranjei esse e-mail particular, porque ela estava aposentada, claro. Mandei um e-mail contando a história, falando que minha filha tinha o nome dela, quanto ela tinha significado na minha vida. Ela demorou um tempo para responder. Quando ela respondeu, ela estava fazendo um trabalho voluntário no Peru. Falei, meu Deus, tá certo, Continua né? a mesma. Continua a mesma. E depois que passou a pandemia, a gente se encontrou como família. Ela ficou muito emocionada. E agora a gente mantém contato por e-mail, porque ela continua não tendo redes sociais, ela não quer. E às vezes, e ela falou para mim, né, quando a gente se encontrou, que ela jamais imaginou que ela pudesse ter tido tanta importância na vida de alguém quanto ela teve. Então, eu acho que isso é um privilégio que eu tive e que minha filha se inspire quando ela puder entender tudo isso, né? Que legal. As fotos estão aí. Foi uma linda homenagem, né? Foi. Muito especial. Foi muito com especial. certeza. Não, e a gente vê o quanto que um líder,
a capacidade que um líder tem, mais uma vez, De inspirar. de inspirar pro bem Sim. e pro mal, né? Porque Exato. é assim, a gente se inspira naquilo que a gente quer fazer, que a gente olha pro outro e fala, ela me marcou tanto, eu quero poder ser capaz de marcar positivamente a vida das pessoas assim também. Sim. Assim como, por outro lado, a gente tem A minha a resistência. resistência, né? Exato. E eu entendo que no papel de liderança, né, Jean, em muitos momentos nós... e só um disclaimer, né? Eu já tive a oportunidade, mesmo por pouco tempo, trabalhar junto da Jean, e eu pude ver a atuação dela como líder junto do time dela, desse jeito, um jeito cuidadoso, um jeito assim, guerreiro de eu defendo meu time, é minha equipe, e o time perceber esse cuidado e ser recíproco também nesse Sim. cuidado, né? Então Sim. eu pude testemunhar, nem sempre a gente tem alguém aqui que a gente conhece um pouco mais de perto, hoje eu tenho essa oportunidade de testemunhar que essa liderança é não só na fala, mas na vivência, no dia a dia com o time. E ainda assim, né, Jean, a liderança nos coloca em momentos que a gente tem que tomar as decisões difíceis, aquela decisão que às vezes vai ser um pouco impopular, que o time não vai entender muito bem, ou que as áreas não vão entender muito bem. E, infelizmente, hoje, existem líderes que se preocupam tanto com a popularidade ou como vai ser visto, que coloca isso em primeiro lugar frente a uma necessidade, a algo que precisa ser endereçado. Como que, e se, né, na tua opinião, a popularidade ou a impopularidade, o quanto que isso deve ser uma preocupação para um líder que realmente tem ali esse olhar mais humanizado e de cuidado, né, um olhar cuidadoso com o time? Bom, eu acho que quando a gente decide ser líder, vem um pacote de bônus e vem um pacotão de ônus, né? Sim. E uma dessas dificuldades que a gente tem é tomar essas decisões difíceis. Eu acho que, assim, pelo meu estilo, uma das coisas mais difíceis foram os desligamentos que eu tive que fazer durante a carreira. É algo que traz sofrimento. Mas é necessário. É necessário, às vezes, para o próprio time, é necessário para os resultados. E, às vezes, quando você tem que desligar alguém que outras pessoas gostam da pessoa, não pelo resultado, mas, às vezes, pelo jeito de ser, é muito difícil. Mas eu acho que se a gente é transparente, se a gente dá a chance da pessoa para mudar, se a gente faz alguma coisa estruturada, e mesmo assim não há essa virada de chave, você toma essa decisão difícil, às vezes com o coração apertado, mas com a consciência limpa, livre, que você vai poder deitar a cabeça no travesseiro, ser empático. Né? Todo mundo fala, dá para ser feito um desligamento humanizado? Dá. Né? Dá para você tentar, né? A maioria das vezes dá. Dá para você tentar pensar, sei lá, não ser numa época do ano muito complicada, esperar um pouco se você souber que está passando por um momento delicado, entender isso, às vezes conversar com alguém da RH para ver se você consegue alguma ferramenta a mais. Se deixar à disposição de ser cuidado. Nessa experiência que eu e a Adri passamos juntos, e nessa empresa eu trabalhei 10 anos, eu era responsável diretamente pelo time de saúde e não eram desligamentos do meu time, mas eu convivi com N desligamentos na vida, porque na hora lá do demissional é o time de saúde, né, que se envolve. Que se envolve. E assim, você escutar, não fazer um demissional cara crachá. Eu disponibilizei algumas vezes, né, a conversa com a psicóloga para a pessoa entender. E depois que a pessoa saía, às vezes eu recebia mensagem de carinho, de tá sendo difícil, tá. Mas esse algo a mais está fazendo a diferença na minha vida.
E faz bom. parte. Eu acho que quando outras medidas impopulares, quando você é muito próximo do seu time e você tem que implementar alguma coisa que vem de cima, primeiro que a gente, né, tem que ser um colchãozinho, né? A gente tem Sim, que filtrar, né? sim. E nesse filtro, às vezes as pessoas, só de te conhecerem o suficiente, sabe que aquilo é necessário e que está vindo de uma diretriz que você não pode influenciar, mas que você tem que fazer. Então, quando você tem essa liderança muito transparente, eles vão saber entender e filtrar o que é você e o que é necessário para o negócio naquele momento. Então, eu acho que E sabe, é Jã, isso. te escutando, me vieram dois pensamentos, né? Uma pessoa que está sendo desligada, ela já está passando por um momento, às vezes, inesperado. Alguns podem até pensar ou se preparar para aquilo, mas muitas vezes Muitas vezes não. as pessoas não estão esperando aquilo, né? Se já é difícil para alguém que toma a decisão de pedir o desligamento, né? Eu já passei por algumas Sim. empresas e em uma delas, a minha conversa com o time de saúde, aquele demissional que a gente fez, Uhum. eu me senti, e olha que eu que estava pedindo para sair, eu me senti profundamente desrespeitada pela maneira como eu fui tratada ali, porque foi assim, senta, não, levanta, aí assim, faz assim com a perna, aí eu mal fazia o que a pessoa tinha pedido, não, tá bom, tá bom, e aquele profissional, e aí, a gente tá falando de cuidado genuíno que permeia por todas as Por todas as funções. funções. Agora, imagina se isso acontece, eu tava indo embora, né? Então, eu falei, tá bom, eu também tomei essa decisão, vamos embora. Mas para alguém que ainda tá passando por um momento que é mais delicado ainda, esse momento da saída pode ser ainda um potencializador e a gente não sabe, né? Como que aquilo pode impactar a vida da pessoa. E eu fiquei pensando, se eu que estava saindo me sentir dessa maneira, imagina alguém que estava sendo efetivamente assim, desligado ali, Sem né? dúvida, é um potencializador de sofrimento. Eu acho que, Sim. assim, como empresas, existe uma gama de oportunidade de melhorar os processos de desligamento. Porque a saúde está lá no final, né? Mas o líder pode fazer a diferença. Eu acredito nisso. E durante o processo também, porque você mencionando um momento de desligamento, e todas nós aqui já, infelizmente, né, faz Sim. parte da trajetória, precisamos desligar alguém, mas o liderar de maneira humanizada e cuidadosa está ao longo de todo um processo, né, no momento que a gente identifica que um colaborador não está indo bem, como dar um feedback mais assertivo, em que momento é a hora de abrir um pouco mais e falar que tem um plano, mas vamos trabalhar nesse plano de resgate. Sim. Como que você vê isso, Gê, essa parte do feedback, do cuidado, do resgate dentro da liderança? Eu acho fundamental, né? Então, nessa nova oportunidade que eu estou passando, eu lidero pessoas que lideram, né? Então, o time é bem grande. E é uma das coisas que eu venho deixando claro, né? Que a gente ser uma surpresa não é bacana, não pode, né? Então, eu preciso passar isso agora. Eu tenho mais essa tarefa, né? De liderar pessoas que lideram e que entendam que isso é super importante. Outra coisa que a maturidade vem, e assim, quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente precisa passar isso para quem está vindo antes. E às vezes a pessoa que está sendo desligada, ela é competente, mas ela não está de acordo ou não está feliz ou não está performando naquele ambiente, naquela situação, naquela cultura. E às vezes a gente deixar isso claro para a pessoa que ela pode ter, né, um zilhão de outras chances é super importante, porque, como eu falei para vocês, que eu estudei muito sobre psicologia positiva, fiz certificação em segurança psicológica e em felicidade no trabalho, e aprendi, né, ao longo desses anos que a autoestima é uma das coisas que mais são importantes, né? Uma pessoa com autoestima frágil e quebrada, ela
pode ser a diferença dela começar uma outra oportunidade com segurança ou achar que ela não pode nada. Então, para mim, isso é super importante. E eu pensando aqui, né, eu já vi a Adri fazendo esses combinados também, né? A gente trabalhou juntas. Então, assim, e isso é uma coisa que com certeza eu trago hoje comigo. Então, assim, toda vez que eu tenho um time que não tá performando, a gente chega nessa conversa. Então, olha, você não é um problema, mas o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer. Então, deixar muito claro que é um combinado e é uma recuperação. Então, assim, tem vários nomes, vários siglas, vários termos, né? Mas a gente avalia... usar a metodologia de onde você está. A empresa define a metodologia, mas a gente deixa muito claro, muito transparente para a pessoa que ela precisa entregar aquilo num determinado tempo. Seja em 3 meses, 6 meses, dependendo do tempo que é disponível, que é possível, né, para cada empresa. Mas... aí a gente traz, de novo, isso que você está falando agora, né? Então, a pessoa é importante, ela tem conhecimento técnico, ela trouxe um monte de coisa boa até aquele momento, mas ela precisa evoluir em determinados pontos que a gente combina naquele momento. Sim. Então, ó, feito isso daqui, a gente vai estar um passo a mais e vai evoluir juntos. Agora, se não acontecer, realmente tem que ficar muito claro que é o momento do desligamento. Agora, depende muito também da pessoa, às vezes sim, né? Ela não entende que ainda assim é motivo para desligamento. Pode ser que aconteça. E eu achei muito legal a sua fala, porque aí, tendo todo esse cuidado, esse carinho, mostrar que a gente está realmente preocupado com ela, pode ser um diferencial a mais, né? Pode. Muito legal. E eu tava pensando aqui também nisso, você falou de felicidade no trabalho, Jean. Esse tema tem sido um pouco mais discutido agora. Bom, não agora, mas já vem de algumas discussões, mas inclusive existem algumas empresas agora que têm uma área específica de felicidade no trabalho, né? Diante da tua formação, das suas especializações, o quanto que você acha que isso é realmente necessário ou o quanto que isso se distribui e permeia também por outras áreas? Eu fiz a certificação em felicidade do trabalho com a professora Carla Furtado, né? Ela não está mais entre nós, mas eu lembro de uma fala que ela trouxe, que a felicidade no trabalho, ela pode ter esse nome, ela pode ter outro nome, engajamento, ela pode ter o nome de programa de saúde, ela pode ter N nomenclaturas, mas basicamente é você entender que sim, as pessoas que estão satisfeitas, engajadas e felizes são aquelas que vão trazer maior resultado. Então, assim, você tem que, às vezes, né, eu vou falar por mim, né, eu faço isso com muita paixão, né, eu sou SSMA, desde sempre escolhi porque eu queria fazer alguma coisa a mais, mas não necessariamente com quem você está trabalhando, ou as premissas da empresa são as mesmas que você. Então, ela falava assim, encontre o que o seu stakeholder está querendo e defina os indicadores que vão fazer diferença. Então, eu não acho que necessariamente precisa ter uma área específica, e eu acho que SSMA com RH podem fazer muitas coisas juntos, e obviamente com todos os gestores, né? Porque a liderança, ela tem um papel fundamental. Você pode ter setor de felicidade do trabalho, você pode ter um Chief Happiness Officer, né, que é um bonito. Você pode ter várias coisas, mas se você não tiver uma liderança que vai trazer esses conceitos no dia a dia, nada vai rolar. E não existe felicidade do trabalho sem segurança psicológica. Sim. Então, importantíssimo, é super importante e não é trabalho de um só setor. Não é. E pensando nisso, né, o SSMA é uma área que tem muito procedimento, muita regra. Às vezes tem regras que são até punitivas, né? Então, assim, dependendo se a pessoa seguir ou não seguir, tem uma consequência. Então, como que a gente concilia essa área
com esse cuidado genuíno com as pessoas. Então, assim, falar da felicidade, da segurança psicológica, mas juntando com aquele resultado que a gente também precisa, né? Bom, essa semana aconteceu comigo, né? Então, a gente está implementando regras pela vida com uma política de consequências dura. E eu fazendo uma auditoria, eu me deparei com uma situação que a política de consequência era uma suspensão de 3 dias, né? E quando eu abordei o colaborador, eu tentei ser a mais cuidadosa possível, em que ele entendesse que existe uma política de consequência para educar, e que aquilo que eu estava fazendo naquele momento servisse para que ele nunca mais fizesse nada que quebrasse as regras, e que eu estava muito consciente que, apesar de estar chateada, eu falei, né, de estar precisando fazer aquilo, eu tinha certeza que se ninguém tivesse visto e ele continuasse com aquele comportamento, ia poder ter um dedo quebrado, queimado, amputado. Então, o olhar para mim de quando existe essa regra, essa necessidade da política de consequência, eu estou evitando um acidente que uma hora iria acontecer de qualquer maneira, que é a tal do queijo suíço, né? Sim. As coisas iam uma hora se conectar e ia acontecer. Então, assim, quando a gente tem isso muito claro, que a gente precisa ter uma política de consequências, ela não existe à toa, né? Eu tenho falado isso tanto, né, nesses últimos meses, e eu falei, né, eu tenho 47 anos. Gente, em 97 eu entrei na faculdade. Eu fui pesquisar, a multa do cinto de segurança começou em 97. A gente parece que faz tanto tempo, né? E o que precisou? Hoje em dia, é muito difícil alguém que não use cinto. É tão natural, né? É muito natural, né? Uhum. Entrou no nosso piloto automático. Mas para entrar no nosso piloto automático, foi necessário essa regra punitiva da multa e dos pontos da carteira. Você acha que nossos pais queriam que a gente morresse? Não. Alguém já, quando era criança, acho que até vocês que são mais jovens que eu, tinha cadeirinha? Não. Andava no porta-mala. Andava, né? Ia No pulando porta-mala lá. que chamava chiqueirinha. Você juntava um Chiqueirinha. monte de criança. Nossos pais queriam nosso mal? Jamais. Mas eles nem entendiam que aquilo existia um risco. A partir do advento da cadeirinha e das conscientizações e da multa, as coisas mudaram completamente. Então, a gente está numa área que ter regras e política de consequência faz parte. E a política de consequências, por mais que ela não seja muito bem vista, e muitas vezes não é mesmo, né? As pessoas sempre reclamam mais porque não trabalha mais no letramento, na educação, por que tem que ter a punição? E o aspecto punitivo da política de consequências, ele passa por um momento da maturidade da cultura de segurança. Então, em algum momento, a política de consequências ela vai continuar existindo. A questão é que ela não vai mais precisar ser aplicada. Exato. Mas existe um momento onde aquilo ainda se faz necessário. Exato. E dentro de SSMA, a gente tem muito também a questão de meta, né? Meta para alguma ferramenta proativa. Ah, mas por que precisa de meta? As pessoas têm que fazer isso porque é genuíno. Mas até que se torne genuíno, precisa estabelecer uma meta, né? Algo que a gente consiga ir rememorando, falando, faz parte do letramento também. E aí precisa comunicar bem, né, Gil? Para que as pessoas entendam o porquê que aquilo está fazendo. É uma medida de 3 dias de suspensão que, se a gente não aplica agora, mais para frente pode ser um dedo. E aí o dedo não tem o que fazer. Perdeu, né? Exato. Não, e eu concordo. E assim, a gente não tem... Os líderes são muito focados em resultado. E não adianta a gente falar que a gente luta para que segurança e saúde e meio ambiente sejam os valores de todos os líderes. Mas não são todos os líderes que têm esses valores genuínos com facilidade. Ele precisa ter meta estabelecida, ele precisa ser cobrado até que ele entenda
que isso é necessário. Então, faz parte do amadurecimento até da liderança. Para nós que escolhemos essa carreira, é tudo muito automático, né? É simples. Às vezes a gente até se questiona, né? Mas como que para o outro não é importante? Mas é que ele amadureceu dentro do mundo corporativo de uma outra maneira, com outro tipo de cobrança. E a gente trabalha em empresas que o resultado não é necessário. A gente está no mundo capitalista, né? Sim. Não tem o que fazer. Eu costumo dizer que a cultura é o hábito, né? Então, você falou sobre direção, eu falei isso outro dia também, porque a cultura todo dia ele vai trabalhar e também fazer com segurança. Exato. Mas no início ele vai ter que ter essa meta, ele vai ter que ter esse indicador, esse desafio, vai ter que ter a regra e vai ter que ter, talvez em alguns momentos, uma punição, porque ele precisa entender que tem que fazer parte do dia a dia dele. Entendido isso e realmente amadurecido essa cultura, aí sim a gente começa a caminhar sozinho, né? Eu fiquei com uma curiosidade, você comentou de uma pessoa que foi sua líder e que te inspirou lá no comecinho, né? Teve mais alguma liderança que foi importante, que te trouxe ali alguma lembrança também, que traz aí sei lá, uma inspiração, algo a mais que você tem feito hoje em dia? Sim, eu vou até falar o nome que pode, Sim. o Jorge Morato, né? Então, ele foi meu líder durante uns 4 anos em uma das minhas experiências, e ele também tem essa característica muito humanizada. E fomos líderes no momento cuidando de saúde na pandemia. Então, eu acho que foi um aprendizado enorme. Então, ele tinha um cuidado com o time direto dele naquele momento pessoal. Eu tinha filha pequenininha. Minha filha tinha 2 anos e meio no começo da pandemia. E ela chorava às vezes, aparecia na câmera, às vezes só dormia no meu colo. E ele sempre falou, não tem problema, acolhe, não deixa chorando. Na época, ela era mais conhecida do que famosa, porque ela aparecia. E o mais velho já entendia, olha, fica mais para trás. Ele tinha 7 anos e meio, 8. Agora, uma criança de 2 anos e meio, você pode falar o que quiser. Se a mãe está presente, ela quer a mãe. E assim, foram muitas experiências que a gente trocou desse acolhimento. E daí eu podia fazer esse acolhimento também com o meu time, porque eu era acolhida. E assim, gente, não é balela falar que a gente lidera pelo exemplo. Se ele falasse, né, ou se outros líderes, né, naquele momento de pandemia, fizessem uma cara muito feia numa criança chorando, num cachorro latindo, num gato miando, o que você faria? Você faria tudo muito parecido. Inclusive, eu tenho passado nessas últimas semanas por consultoria com pessoas muito experientes, né? E eles me trouxeram, acho que, um dado que eu não sei se vocês conhecem, mas que eles falam que as pessoas elas agem por incentivo. 80% das pessoas tomam as decisões que as pessoas que estão crescendo na organização tomaram. Então, os líderes, 80% dos líderes, eles vão se moldar ao modus operandi da liderança que foi crescendo naquele lugar. 80%, gente. Então, se você tem uma empresa que a liderança que cresceu foi aquela liderança muito autoritária, você pode crer que aquelas pessoas de mais tempo de casa vão quase que copiando até as falas desse líder autoritário. E assim vai indo, né? Quando ele falou 80%, eu falei, caramba, não é fácil ser o peixe na piroroca, né? Você pulando o contrário, contra, né? Mas é possível. Mas é muito real. E às vezes isso é feito de maneira até
talvez desses 80%, boa parte até de maneira inconsciente, né? Muitos de maneira assim, tô vendo que não é o mais legal, mas se é o que funciona para eu conseguir dar o próximo passo e crescer. Mas até quando você fala do jargão, da fala, o jeito de falar, isso às vezes a pessoa nem nota que tá fazendo Repetindo, aquilo. né? Então, assim, são comportamentos, o ser humano é muito perfeito e complexo, né? Porque sem perceber, você já tá usando o mesmo jeito de falar, você já tá usando, né, as mesmas palavras ou expressões. E aí, como se blindar em relação a isso, já que é uma questão inconsciente? Então, assim, realmente a liderança pelo exemplo, a gente fala tanto sobre, mas eu acho que é meio subestimada do quanto que você pode influenciar alguém a partir da sua liderança. E isso me fez voltar em algo que você comentou na tua fala, em alguns momentos anteriores, já que foi sobre a segurança psicológica, né? E a gente precisa, neste ambiente corporativo, junto dos nossos times, criar este espaço de fala, mas um espaço de fala também não é só suficiente se você não quiser verdadeiramente escutar o que o outro está dizendo, porque senão fica só meio pro forma, né? Não, vou dar um espaço de fala. Falou, assim como se não tivesse... tá bom, ok, então agora vamos por que importa, né? Na tua experiência, nestes anos liderando também, que dicas que você daria para quem está nos assistindo de como criar este ambiente de segurança para fala, mas também como ter uma escuta cuidadosa e ativa? E se em algum momento, diante desse cenário que você criou, você mudou de rota, assim, você garantiu um ambiente tão acolhedor que falou assim, ó, eu tava pensando que o caminho era esse, mas diante do que a gente discutiu aqui, agora o caminho seria outro. Eu juntei duas perguntas, joguei um monte de... mas... Bom, Nos conecta. eu acho que né, nessa primeira fase aí que você falou, que parece ser jargão, mas não é. Então, assim, uma dos gestores, né, que sempre falava para mim, tem que tomar cuidado que as pessoas falam não proporcional aos boletos que ela tem que pagar. Se você se você acolhe esses questionamentos, né, se você realmente tem um ambiente seguro para falar, uma ferramenta de compliance que realmente funcione, as coisas vão, sabe, vai passando de um para o outro e falando, olha, é possível falar, porque eu falei e não fui punida, eu fui ouvida, e assim sucessivamente. Eu acho que assim, as pessoas se conversam no mundo corporativo, ainda bem, né? Eu acho que bom. E quando você vai falando e o outro vai ouvindo, você vai criando conexões e exemplo. Porque você vira e fala assim, olha, eu falei lá para o meu gestor isso e ok, ficou tudo bem. Apesar, às vezes a pessoa não tem o mesmo gestor, mas ela pode falar assim, poxa, na organização existe um ambiente que dá para eu falar e que eu acho que nós de SSMA, principalmente saúde, a gente tem que estar muito perto do time de compliance e que seja realmente uma ferramenta que funcione. Porque se eu não tiver segurança psicológica para falar diretamente para o meu gestor, que eu tenha uma ferramenta que me acolha e um RH que me entenda e que vá fazer com que essas coisas funcionem. Eu sei que é muito desafiante, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que é possível, graças aos códigos de conduta, né? Muito bem. E pensando nesse ponto da escuta ativa para a linha de frente, você já viu algum caso, já teve alguém que floresceu, que realmente mudou depois dessa escuta, desse acolhimento diferenciado? Eu tenho sim, eu esqueci de responder uma pergunta da Adriana, que ela falou, né, se teve algum momento que eu mudei de rota. Eu acho que eu mudei bastante de rota quando eu comecei a trabalhar como gestora e depois que eu fui mãe da segunda filha. Eu tenho um ritmo de trabalho meio intenso, né? Rápida para fazer algumas coisas, bem rápida.
E eu tinha na minha mente que as pessoas deveriam ser rápidas como eu. E eu achava que, né, sei lá, né, todo mundo podia ser daquele ritmo. E eu tô falando, eu tô errada, eu estava errada. E eu aprendi a mostrar e entender que eu estava errada, porque cada um tem a sua potencialidade. Dentro da psicologia positiva, a gente fala de forças de assinatura. Aquelas que são minhas forças de assinatura, que é muito natural que eu consiga fazer aquilo, né? Que eu não faço esforço para fazer. E a minha não é igual a da Adri, que não é igual a sua, que não é igual ao do outro. E eu fui aprendendo com o tempo que a gente tem que colocar as pessoas corretas na função correta. Às vezes uma pessoa que conversa muito, que escuta muito, que é muito articulada nas pessoas, se você colocar ela para cuidar de dados, você vai matar essa pessoa. E não é que ela não é tão rápida quanto eu, que ela não é boa. Ela é excelente, mas ela é excelente em outra coisa, né? Então, assim, eu já mudei de rota algumas vezes e mudei ou aconselhei as pessoas, né? Eu fui mentora e coaching muitas vezes na vida, né? De ajudar a mostrar que ela tinha outra potencialidade e que ela podia explorar isso ou mudar as tarefas e as atividades de um colaborador para que ele se enxergasse melhor, com a autoestima mais elevada, né? Porque eu tô conseguindo fazer essa entrega. É importantíssimo, né? E com isso, às vezes, você deixa o time mais diverso e consegue potencializar cada um naquilo que realmente importa, Sabe, né? que eu costumo falar que quando a gente fala de diversidade, a gente ainda, na minha opinião, a gente no mundo corporativo tem um passo para dar. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala, né, da diversidade de gênero, da diversidade da orientação sexual, da raça, mas a gente deveria falar de diversidade de personalidade, de forças de assinatura. Fazer um disque para cada um. Porque se a gente tiver todo mundo que pensa igual, não vai rolar. E às vezes os líderes começam a filtrar só pessoas que pensam igual a ele. E não necessariamente isso vai dar boa, né? Porque eu acho que a graça da vida é que a gente é diferente, né? E respeitar as diferenças. Bom ponto. E isso volta um pouquinho naquele tema do efeito manada, né? A gente vai seguindo uma linha o diretor, o gerente, o time todo daqui a pouco tá fazendo tudo muito parecido. E vocês podem, assim, lembrar da carreira de vocês, que isso que eu falei é muito real, comum, né? Sim, super. É real. Quando eu falei da frase, eu tenho certeza que você lembrou das frases, que daí eu lembrei também. Lembrei, né? com certeza. Eu tive um gestor que falava assim, não importa se o pato é macho, eu quero é ovo. Quem fala isso com frequência, qual é o recado que tá dando? É complicado, né? É. E quanto a isso, eu costumo dizer, né, para os meus times, assim, no geral, eu falo, gente, você tem que se adaptar à empresa. A empresa, ela tem uma forma realmente de trabalho e que a gente precisa se adaptar. Mas o que a gente não pode é perder a essência. Sim. Então, a gente tem os nossos princípios, tem a nossa essência, e isso tem que falar mais alto. Não esqueça quem você é, não esqueça aquilo que você realmente quer, e uma hora vai dar certo, né? E às vezes é isso que a gente enxerga em algum momento que a gente precisa passar para outra oportunidade, que naquele momento, com aquilo que você acredita ou com aquilo que você quer colocar em prática, você precisa tomar uma decisão difícil de fazer uma mudança, né? Então, às vezes, tá maduro para isso não é fácil também. Com certeza. E às vezes até... E é tão importante pensar nisso, porque a Gi trouxe esse ponto da cultura da empresa onde a gente está trabalhando, né?
Existem pessoas que realmente não vão se adaptar àquela cultura e aí precisam tomar essa decisão. E a gente brinca aqui, já brincou outras vezes, a gente tem boleto para pagar, então cada passo tem que ser muito bem pensado. Então, como que a gente cuida também da nossa carreira, da nossa rede, para que a gente consiga fazer movimentos menos dolorosos, menos penosos, porque isso é cuidar da gente também. A carreira, ela precisa ser planejada, né? E aí, Jean, até você tem algumas especializações muito bacanas, você inclusive já trabalhou e continua trabalhando com a área de segurança, saúde e meio ambiente. Em alguns momentos já foi mais focada em meio ambiente, sei que você tem muita experiência na área de meio ambiente, de saúde, o que não é tão natural uma engenheira química liderando uma equipe de saúde, é muito pouco visto hoje em dia. Inclusive, você foi eleita embaixadora de saúde mental ano passado pela Vitude. Como que esses movimentos de carreira, eles foram planejados? Como que você foi cuidando desse passo a passo e cuida até hoje na tua carreira? Eu acho que a saúde, ela foi uma consequência dos anos de carreira, né? Como engenheira química, eu comecei com meio ambiente. Então, realmente, eu tive um momento muito focado em meio ambiente, mas nessas minhas primeiras experiências, né? Eu trabalhava com 14.001 e OSAS 18.001. Então, a segurança veio na gestão. Então, e depois eu também fiz curso de higiene ocupacional. Então, eu fui em uma fase da minha vida higienista mesmo, de mexer em aparelho, em fazer e tal. Então, eu tenho uma baita oportunidade que, dentro da carreira de HSE, eu já fui todos os cargos que existem possíveis. Eu fui estagiária, analista, engenheira júnior, pleno, sênior, coordenadora, gerente de HSE e agora gerente executiva. Então, nesses 24 anos, eu tive todos os papéis. Mas a saúde veio num momento da minha vida que eu quis fazer a ciência do bem-estar, que era psicologia positiva e ciência do bem-estar, que daí eu acho que o engenheiro trouxe, né? Porque eu queria dados e fatos que me mostrassem que investir em saúde faria diferença. Então, eu tive essa liderança de um time de saúde, que realmente não é muito comum, mas eu acho que deu match, porque trouxe o lado engenheiro de ter muitos dados, de colocar a psicóloga escrevendo sobre causa raiz. Elas nunca tinham falado sobre isso na vida, né? Também. E assim, o quanto que a gente agregou por nós entendermos ou termos as especialidades diferentes, né, na vida. E agora, nessa experiência que eu tô também, a saúde, né, tem uma coordenadora de saúde corporativa que trabalha comigo, e coincidentemente, vocês acreditam que a gente fez a mesma pós sem se conhecer? Sério? É que eu era a única engenheira, ela já é enfermeira, e era uma pós-graduação online, né, na PUC do Rio Grande do Sul. E quando ela falou, nossa, eu fiz isso, a primeira turma, né? Então, realmente, o mundo é muito pequeno. E o ano passado, né, que eu ganhei esse prêmio de embaixadora de saúde mental, foi tão bom para mim escrever o case, porque tinha uma das partes do case que eu tinha que ter evidências que o que eu fazia, o que eu fiz, trazia benefício para as pessoas, né? Então, era a Janice pessoa física, muito mais do que só a carreira. Cada e-mail que eu recebia de volta, eu sou super chorona, né? Eu chorava de alegria, né? De saber que eu podia estar fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, quando eu ganhei, eu fiquei realmente muito feliz. Eu não esperava. Eu fiquei feliz, fiquei orgulhosa. E, assim, de verdade, acho que, assim, eu falei, né, no começo que ser mãe, para mim, é muito importante. Mas mais do que eu quero, para mim, é muito importante entregar filhos bons para o mundo. Né? Mais do que eu me importo muito com eles, eu quero que eles sejam felizes, mas o que eles podem de ser boas pessoas para esse mundo? E quando a gente vai mostrando, né, que o trabalho correto, esforçado, traz resultado, foi tão bonitinho chegar em casa, né, com o meu troféu lá, a alegria que eles ficaram, porque
eles, né, eu trabalhava muito em home office, eles viam, eles participavam, né? Teve uma coisa na minha carreira que me fez criar um quentinho no coração, que eu atendi um telefone um dia de uma pessoa que estava numa situação de prestes a tirar a vida, né? Então, a gente falou sobre suicídio numa roda de conversa. Por uma baita coincidência do destino, ele tinha o meu telefone, porque eu já tinha feito rota em uma das lojas, e ele se encorajou de me ligar. Eu achei esquisito ligar, né? Numa sexta-feira à tarde, e quando eu atendi o telefone, eu ouvia barulho de vento. E eu comecei a perceber que devia ser um precipício. Nossa. E eu agi com tanta calma. Meu marido estava em casa e ele começou a perceber que era alguma coisa muito complicada. E eu mexia no computador tentando achar um telefone de um hospital psiquiátrico e falando, sai de perto. E, enfim, depois de 40 minutos eu consegui acalmar, né? Foi para um hospital psiquiátrico. Essa pessoa ficou internada, se curou, voltou a trabalhar. Eu acho que isso é mais significativo, acho que, do que quase tudo que eu já fiz na vida. E às vezes a gente não entende de SSMA, que a gente não é médico, mas a gente salva vidas. Porque a gente só conta o acidente que aconteceu. Você já contou quantas vidas você salvou? Não. Você já contou? Não. Nem eu. O Só zero ninguém reconhece, né? Só que neste momento eu tive essa sensação única. Só que depois, quando a gente vai pensar, quantas vidas a gente salvou, só que a gente não contabiliza. A gente só contabiliza o acidente que aconteceu. Uau. Então, eu acho que isso a gente pode Eu fazer acho muita que diferença. esse dia foi um outro prêmio, né? Nossa Senhora. Depois que passou, né? Eu chorei, meu marido falou, nossa, mas como você ficou tão calma? Eu falei, não sei. Né? Porque realmente, assim, não sei. Porque, de novo, né? Eu não sou uma profissional de saúde. Mas acho que eu soube falar as coisas corretas e tocar o coração. E claro, né? Eu fui estudando, né? Com todo esse tempo, né, de carreira, eu fui estudando. Eu tenho uma vontade muito grande de dar um outro passo, que eu quero ainda um dia fazer psicologia, e mais que isso, eu quero estudar a neuropsicologia. Porque alguns acidentes, quando acontecem, eu fico pensando o que levou a pessoa a tomar esse tipo de decisão. Nossa. E eu só consigo hoje, né, entender que isso tem muito a ver com a questão comportamental. E que não é eu quero me expor ao risco, porque ninguém quer, gente. Então, isso também acho que a gente com o tempo amadurece, né? Quando a gente é jovem, é engenheiro de segurança, lá no comecinho, que a gente faz análise de causa-raiz, a gente quer achar o culpado, na verdade. Sim. Normalmente inconscientemente é estamos lá procurando o culpado. Tá né? procurando, né? Mas com a maturidade, a gente enxerga que, claro, existem as causas raízes técnicas, mas o que levou a tomar aquela decisão tem muito mais coisa envolvida que creio que a com gente certeza. ainda não está nem preparado Pra para saber. discutir, A gente precisa estudar mais para Sem dúvida. para a gente conseguir ser mais efetivo, né? É verdade. É todo um contexto envolvido, né? Jean, infelizmente o nosso tempo passa aqui voando, né? Poxa. A gente ficaria aqui conversando muito tempo. Mas quando a gente caminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu queria que você pudesse deixar algumas dicas práticas para quem está nos assistindo, que escutou nossa conversa e falou assim: eu quero ser assim, um líder mais humano, mais cuidadoso. Quais seriam algumas dicas práticas para amanhã o pessoal ir para campo, para reunião de time e já começar a testar e aplicar? Bom, eu recomendo o one-to-one ser frequente, não os feedbacks oficiais, então que seja frequente, que você tente essa escutativa e que você dê um feedback mais emergencial, assim, né? Você pegou uma situação complicada,
não espera muito tempo, porque já passou o calor do momento. Aquilo que a gente falou de liderar pelo exemplo é verdade, né? Então, quando você toma uma atitude, você pode garantir que as pessoas estão te observando. Então, assim, se você, aquilo que eu falei lá no começo, né? O que você espera do seu gestor, faça, coloque em prática. E assim, você vai colher resultados, né? Se a empresa que você trabalha não tenha ferramentas de engajamento oficiais, que vai mostrar que esse estilo de liderança traz mais resultado, busque, existem várias ferramentas que você consegue pegar no mercado, aplica no seu time, né, de uma maneira segura, né, se você tiver um time maior, porque você tem um time muito pequenininho, você não vai conseguir Algumas ferramentas não se algumas aplicam ferramentas ali, né? não vão se aplicar, você não vai ter segurança psicológica suficiente, né? Mas procura outras pessoas. Essa área de SSMA, uma das coisas que me encanta, é que não existe concorrência, né? A gente está aqui para conversar, para usar toda a experiência que a gente tem para que outras pessoas de SSMA possam fazer a mesma coisa. Eu já fiz muitos benches na vida, né? Tanto fiz quanto tive a oportunidade de mostrar o que estava fazendo. Busque pessoas que te inspirem, busque mentoras, essa rede, né? Nós somos mulheres de HSE. Quando eu comecei, eu era a única mulher. Quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho, eram 3 mulheres, uma turma de 60. E a gente já teve esse desafio. Hoje em dia, parece não ser tão grande, mas ele ainda existe. Busque pessoas que te inspiram, né? Busquem, tem várias líderes. Se você olhar no LinkedIn, existem mentorias gratuitas de liderança. Então, busquem, porque eu acho que é transformacional. Bom, com essas dicas incríveis, a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Jean, muito obrigada por participar e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Foi um prazer te ter aqui com a gente, viu? Foi ótimo, Muito obrigada, gente, mais uma vez. Até a próxima, Até mais. pessoal. Tchau, Tchau. pessoal.